Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André Oliveira, eu sou professor de Anatomia da UFPB e esse é meu canal Educação e Anatomia. Hoje teremos mais um vídeo para a playlist de Sistema Nervoso. Hoje a aula prática é sobre o tronco encefálico. O objetivo? Descrever anatomicamente as principais estruturas do bulbo, da ponte e do mesencéfalo. Combinado? Vamos começar? Pessoal, vamos começar aqui nossa aula prática sobre a anatomia do tronco cefálico. Primeiro, contextualizá-lo em uma peça de encéfalo. Então aqui eu apresento a vocês uma parte do cérebro, aqui é o cerebelo e o tronco cefálico, como vocês podem ver aqui. Na frente tem alguns vasos, como as artérias vertebrais e a artéria basilar. Aqui, posteriormente, vocês veem o tronco cefálico. Então, cerebelo com tronco cefálico mais o cérebro, os três juntos vão formar o encéfalo. Então, vamos nos limitar ao tronco cefálico. Vejo que ele é pequeno, tem aproximadamente 8 centímetros, 8 a 10 centímetros. E por ele ser pequeno, a gente vai acabar estudando inicialmente numa peça ampliada como essa, tá? E depois a gente vai estudar na peça cadavérica, combinado? Bom, voltando aqui à contextualização do tronco, veja que o tronco tem relação, ele se relaciona posteriormente com o cerebelo. Anteriormente, na frente do tronco, como vocês estão vendo, tem vários vasos. E esse tronco se relaciona anteriormente com alguns ossos da base do crânio, tá bem? Principalmente, por exemplo, essa parte da ponte se relaciona com o clivo do osso occipital. Inferiormente, o tronco cefálico se relaciona com a medula, a partir do forame magno do osso occipital já se chama medula, não se chama mais bulbo, que é uma parte do tronco cefálico. E superiormente, não dá para ver nessa peça, superiormente, o mesencéfalo, que é outra parte do tronco cefálico, ele vai se continuar com o diencéfalo, que é uma parte do cérebro. Então essas são as relações do tronco cefálico. Veja que lateralmente se relaciona, saem duas projeções laterais, os pedúnculos cerebelares médios, que a gente vai falar mais na frente. Tudo bem? Ok, então esse é o tronco cefálico, ele é dividido em bulbo, ponte e o mesencéfalo. A gente vai ver melhor na próxima, após a vinheta aí, detalhadamente essas três partes do nosso tronco. Fica ligado. Bom, pessoal, então essas são as três peças que mais vamos trabalhar nesse vídeo, tá? Vai ter uma outra, mas eu apresento no final, tudo bem? Bom, como vocês podem ver aqui à esquerda, nessas duas peças, aqui você tem o tronco cefálico, bulbo, ponte e o mesencéfalo seccionado, tá? Mesencéfalo seccionado, uma peça que tem tronco junto com o cerebelo. E veja que eu preservei também nessa minha dissecação os nervos cranianos, tá? Em outro vídeo, que eu ainda vou gravar, eu vou apresentar a vocês os nervos cranianos. Tudo bem? Veja que nessa peça, olhando para essa, nós temos o tronco, e parte do cérebro, Eu conservei uma parte do cérebro e veja que eu retirei os nervos cranianos, os vasos, que estão associados e retirei, o cerebelo. Veja que não tem o cerebelo posteriormente, tá bom? E essa peça aqui à direita, tá? Essa peça aqui à direita é basicamente uma representação ampliada dessa aqui, tá bom? Então essa aqui foi uma peça feita de maneira artesanal, tá? De maneira artesanal, essa aqui, e ampliada para a gente visualizar bem as estruturas do tronco, tá certo? Bom, depois de apresentar as três peças que a gente vai trabalhar mais nesse vídeo, vamos começar? Eu vou começar, vou colocar aqui ao lado, vou começar aqui por essa peça artificial, feita em gesso.
Bom, pessoal, esse aqui é o tronco cefálico que é dividido em bulbo, ponte e mesencéfalo. O bulbo é separado da ponte pelo sulco bulbo-pontino ou sulco pontino inferior e a ponte é separada no mesencéfalo pelo sulco pontino superior. Eu vou descrever aqui todas as estruturas que estão na região anterior, tá? Depois eu mostro a associação na peça cadavérica, tá? Depois eu mostro tudo posteriormente, certo? E faço a associação com a peça cadavérica, tá bom? A gente vai trabalhar assim, é como eu faço nas minhas aulas práticas com meus alunos. Vamos lá. O bulbo, pessoal, anteriormente, ele tem as mesmas fissuras e sulcos que tem a medula. Então é só lembrar na aula de medula que eu já dei aí para vocês no canal, que esse do meio, né, não é um sulco, é a fissura mediana anterior do bulbo. Aqui é o sulco anterolateral. Veja que quando ele sobe, ele vai se dividir, porque ele acha a oliva bulbar e se divide em sulco pré-olivar e sulco retroolivar. É importante o sulco pré-olivar porque é a origem cefálica do nervo hipoglosso. Além desses sulcos, né, na região e essa fissura na região anterior, vocês vão encontrar na porção mais medial, né, logo ao lado, né, do plano mediano, vocês vão encontrar as duas pirâmides bulbares, onde se concentram, né, concentra mais aqui a passagem dos tratos córtico-espinais, né? Tudo bem? E aqui, né, nessa parte aqui, né, a fissura mediana anterior termina no forame cego. Pegou direitinho aí? Ok. Então, esse é o bulbo anteriormente, tá certo? Veja que, como eu falei, aqui são as pirâmides bulbares que passam os tratos córtico-espinais. Não esquecer, toda vez que você estudar bulbo, que esses tratos córtico-espinais eles cruzam, né, a nível dessa parte do tronco cefálico, cruzam na decussação das pirâmides, tá certo? Então, 75 a 90% das fibras cruzam, né, para formar o trato córtico-espinal lateral. Uma parte, né, 10 a 15%, né, vocês devem ter estudado já isso. Forma um trato córtico-espinal anterior, enfim, tem um trato córtico-espinal solitário. Enfim, estudem esses tratos, são importantíssimos e que a maior parte deles cruzam, né? A maior parte desse trato córtico-espinal cruza no nível da decussação das pirâmides. Ok, então a gente pode passar aqui para a ponte. É uma parte mais, eu diria, mais cheia, né, na parte anterior, né, quando você vê as estrias pontinas, né, com várias fibras, né, axônios que passam, né, principalmente em direção ao cerebelo. No meio a gente vê, no plano mediano, o sulco basilar. Indo para a região lateral a gente acha o pedúnculo cerebelar, que é maior, o pedúnculo cerebelar médio. E aqui tem uma curiosidade, né, de onde sai o quinto nervo craniano, né, nessa transição ponte com o pedúnculo cerebelar, um pouquinho mais em cima, o nervo trigêmeo, a origem encefálica. Não esquecer que a gente já viu o quinto, o 12º saindo, né, do sulco pré-olivar, né, muita gente coloca como continuação do sulco anterolateral. E aqui, né, no sulco bulbo-pontino, o sulco pontino inferior, a saída do sexto, sétimo e oitavo, tá? Sexto, sétimo e oitavo, que são os nervos abducente, facial e vestíbulo coclear. Mas a gente vai falar de nervos cranianos em outro vídeo. Tudo bem? Pegou tudo aqui da ponte? Ok. Então vamos para o mesencéfalo, tá? Vamos para o mesencéfalo. O que mais chama atenção são os pedúnculos cerebrais, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais deles em um outro corte, já eu falo. Entre os pedúnculos, a fossa entre pedúnculos é a fossa interpeduncular. Essa fossa é interessante, né, porque do sulco medial aqui do mesencéfalo vai sair o terceiro nervo craniano, né, a origem encefálica do óculo motor, nervo óculo motor, tá? Vai sair aqui da fossa interpeduncular, né, próximo à fossa interpeduncular. Essas estruturas aqui, corpo mamilar, infundíbulo e o quiasma ósseo, já são estruturas do diencéfalo. Outro vídeo eu gravo sobre essas estruturas aí. Tudo bem? Deu para pegar direitinho aí? Bom, então agora a gente vai ver o que é possível visualizar em uma peça cadavérica. Veja que é muito pequeno, né, para ver as estruturas, mas a gente consegue ver, né? Aproxime aí, fissura mediana anterior, pirâmide bulbar. Olha aqui que bonitinha as olivas de um lado, do outro. Olha que linda, oliva bulbar, tá? Esse sulco aqui que está um pouco apagado, aqui é o sulco anterolateral,
tá? Sulco anterolateral, sulco bulbo pontino. A gente consegue ver as estrias pontinas, né? Olha aqui, várias estrias pontinas. O pedúnculo cerebelar médio, tá certo? A gente não vê nessa peça sair do nervo trigêmeo, né? Mas vejam nessa peça aqui, né? Olha o nervo trigêmeo aqui, ó. De um lado e do outro, saindo dessa transição entre a ponte anterior e o pedúnculo cerebelar médio, tá? Bom, eu vou deixar para mostrar esses nervos cranianos na aula de nervos cranianos. Vamos se ater então somente ao tronco cefálico. Então, voltando aqui, mostrando as estruturas: pedúnculo cerebral, fossa interpeduncular. Na profundidade dessa fossa, não sei se não vai dar para ver aqui bem, vai ter a substância perfurada posterior, tá? Não vai dar para ver aqui nessa peça aqui muito bem, tá bom? Lembrando, né, que o corpo mamilar, o infundíbulo que não está aqui e uma parte do quiasma óptico que também, né, não está muito legal aqui, são partes do diencéfalo. A gente vai fazer essa aula ainda com peças bem adequadas para isso. Aqui, queria pegar uma peça boa para tronco. Tudo bem? Então, esse é o tronco anterior, certo? Bom, eu acho que eu citei todas as estruturas, né? Fossa interpeduncular. Ok, então a gente vai para trás. Só que para trás, vamos trabalhar primeiro com essa peça aqui. Vamos estudar a parte do bulbo, né? Vamos estudar a parte do bulbo posterior, tá? Como vocês sabem, eu já disse, é uma continuação da medula. Então, os sulcos são os mesmos, ó, sulco mediano posterior, que termina, né, nessa estrutura chamada de óbex, tá bom? Óbex. Vejam que lá na frente era o forame cego, né, onde a fissura mediana anterior do bulbo terminava. Aqui a gente tem o sulco intermédio posterior, sulco posterolateral, não é isso? Tá? Que vão delimitar, né, esses sulcos, o fascículo gráceo, que é medial, que vai terminar no tubérculo, tá? No tubérculo do núcleo gráceo, ou tubérculo gráceo. Aqui, né, vocês devem lembrar que vai estar o segundo neurônio, né, das vias, né, que vão levar a sensibilidade pelos fascículos gráceo e cuneiforme, né, vão levar informações de propriocepção consciente, estereognosia, sensibilidade vibratória, tato epicrítico. Estão lembrados disso aí? O segundo neurônio está aqui, ó, no tubérculo gráceo e no tubérculo cuneiforme, que são os dois tubérculos, dá para ver aí, tubérculo gráceo, tubérculo cuneiforme, é o final do fascículo gráceo e do fascículo cuneiforme, tá certo? É o segundo neurônio, vai se concentrar aqui e depois vai ver cruzamento das fibras, né, pelas fibras arqueadas internas. Ok, então esse é o bulbo posterior. Lembrar aqui do sulco posterolateral, né? Aí tem o sulco mediano, sulco intermédio posterior, sulco mediano posterior, sulco intermédio posterior, sulco posterolateral, tá? Sulco posterolateral, esse aqui, ó. Vão sair 3 nervos cranianos, né? Então a gente vai ver isso na aula de nervos cranianos, né? O 9º, 10º e 11º, tá bom? Bom, aí a gente chega na porção aberta do bulbo e a porção aberta da ponte posteriormente e a famosa área, né, que é uma cavidade, que é o quarto ventrículo, né? Quarto ventrículo tem várias estruturas, né, que a gente conhece. A primeira que eu sempre passo é essa estrutura mediana, que é o sulco mediano do quarto ventrículo, tudo bem? Aqui é o sulco limitante, né? Sulco limitante do quarto ventrículo, tá? Sulco limitante do quarto ventrículo. A gente vê uma grande, né, entre esses dois sulcos, uma grande área elevada, né, que é chamada de eminência medial, tudo bem? E dessa eminência medial a gente vê na porção média dela, né, mais ou menos aqui, o colículo facial, né, que é por onde as fibras do nervo facial vão contornar o núcleo, né, do núcleo do nervo abducente, que é o sexto, e forma essa elevação, né, colículo facial. Tá bom? Pegou aí direitinho? Colículo facial? Ok. Colículo facial. A gente, não sei se vocês conseguem ver aí, aproxima bem, estou vendo as estrias passando para um lado e para o outro, aqui. Indo para as aberturas laterais do quarto ventrículo, estão vendo algumas estrias? Acho que dá para ver, estou vendo aqui, dá para ver. São as estrias medulares do quarto ventrículo, tudo bem?
tá? Passam de um lado para o outro, tá? A gente vê aqui, agora muita calma nessa hora, que muito aluno tem dúvida, né? A gente tem duas áreas triangulares, uma de um lado, outra do outro, e mais duas áreas triangulares aqui. Vou dizer que é esse aqui, essa e essa. Então aproxima aqui, ó, vou apontar de novo. Essa área triangular, a primeira, é o trígono do hipoglosso, tá? Aqui vai ser o trígono do vago, trígono do hipoglosso, trígono do vago. Isso é bem difícil de ver nas peças cadavéricas. Não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas aqui vai ter uma elevação bem aproxima aqui, bem aqui, ó, mais uma elevação, que é essa aqui, ó. É o funículo separativo que separa da área pós-trema, tá? Então a ordem seria trígono do hipoglosso, né? Trígono do vágulo, funículo separativo e área pós-trema, tá? É essa ordem que a gente tem nessa porção mais inferior no assoalho do quarto ventrículo. Não é fácil de ver, tá, pessoal? Então eu sei que vocês vão ter dificuldade aí, mesmo nessa peça, de visualizar isso, mas não se preocupem. Vou até mostrar aqui nessa parte inferior, tem umas depressões de um lado, do outro, aqui ficou mais marcante, né? Só para apresentar melhor. A fóvea inferior, em cima também vai ter uma depressão ao lado, quase ao lado, né, do colículo facial, que é a fóvea superior, e na área mais superior, aqui, né, uma área importante para o sono, é o locus cerúleo. Tudo bem? Muitos chamam de locus ceruleus, né, porque é o nome latim, mas o nome é locus cerúleo, o nome em português, né? Estamos no Brasil, tá bem? Bom, do assoalho do quarto ventrículo, creio que esses são todos os acidentes, né, todas as estruturas importantes, né, que a gente tem. Eu cito também, mas está na frente, aqui nas estrias medulares do quarto ventrículo, tem uma área logo aqui abaixo dela, na verdade, quando eu digo abaixo, em posicionatom, que é mais anterior, é a área vestibular, né, porque aqui vai ter os núcleos vestibulares, nessa área aqui, aproximadamente, tudo bem? É parte do assoalho ainda do quarto ventrículo, então tem a área vestibular, e bom, é isso, né? No assoalho do quarto ventrículo que a gente vai ver é isso aí. Vejam que ao lado, né, do quarto ventrículo a gente vai ver, de novo, né, como eu disse, o pedúnculo cerebelar médio, está representado aqui. Aqui, ó, ele quer representar o inferior e aqui o superior, né? Veja que o superior, o pedúnculo cerebelar superior de ambos os lados vão se unir no véu medular superior. Tá? Véu medular superior, de novo, pedúnculo cerebelar inferior, inferior, superior, inferior, médio e superior, né? E aqui o véu medular superior. E continuando aqui em cima, agora no mesencéfalo, aqui se é o véu medular, que é o frênulo do véu medular superior, né? Aqui são os colículos inferiores, colículos superiores. Isso aqui é a glândula pineal, mas não faz parte do mesencéfalo, faz parte do diencéfalo. Então, diencéfalo a gente vê isso, tá? E é isso, né? Colículo inferior, colículo superior, né? Vocês devem lembrar aí, colículo superior tem a ver com a visão, inferior está ligado à via auditiva, tá? Então, só uma curiosidade aqui, que próximo ao frênulo do véu, abaixo dos colículos inferiores, tem a única origem dorsal, né, de nervo craniano, origem cefálica, que é a origem do nervo troclear, né? Troclear, tá bom? Então, essa é a visão, esse é o tronco cefálico em uma peça, enfim, artificial, né, vamos dizer assim. Mas vamos ver aqui o que a gente dá para ver numa peça cadavérica. Não dá para ver muita coisa, realmente, né? Veja que é uma dissecação bem difícil, onde a gente vê aqui o bulbo posteriormente, a gente só vê um sulco, né, mediano posterior. Veja que está bem difícil, né, de localizar quem é, suco intermédio, suco posterolateral, realmente está bem difícil de visualizar nessa peça. A gente vê aqui o assoalho do quarto ventrículo, né? No final do sulco mediano posterior tem o óbex, né? A gente vê aqui o sulco, como eu disse, começa pelo sulco mediano posterior, começa pelo sulco mediano do quarto ventrículo, para estudar o quarto ventrículo, aí passa, né, para a delimitação aqui do sulco limitante, tá? Lateralmente. Aqui é toda a eminência medial, não é isso? Aqui vejam essas dilatações que eu tinha falado, quase no meio, né, da eminência medial. Aqui são os colículos, né, faciais. Mais embaixo a gente vai visualizar, deixa eu ver se consigo
mostrar para vocês duas áreas triangulares, né? O trígono do hipoglosso, o trígono do vago e, nossa, né? Tá muito difícil de ver aqui o funículo separativo e a área postrema, tá? Tá bem difícil de visualizar aqui, mas como eu costumo dizer para os alunos, com muito amor no coração você consegue visualizar, tá certo? Muito bem. O que mais que eu posso mostrar aqui? Essa peça não tem as estrias medulares para mostrar, não tem os recessos laterais. Bom, isso aqui é o que a gente consegue ver, né? Na parte do assoalho do quarto ventrículo, a gente vê bem aqui no mesencéfalo os colículos inferiores ficam logo acima, né, do véu medular superior. Está aqui o véu medular superior. Lembrar que aqui o pedúnculo cerebelar médio de um lado, do outro, né? Tem parte aqui do pedúnculo cerebelar inferior ainda. Aqui o pedúnculo cerebelar superior, de ambos os lados, se unindo aqui no véu medular superior. Aqui é o colículo inferior e aqui é o colículo superior, tá? Alguns livros trazem aqui como suco cruciforme, né, que tem um formato de a cruz entre os colículos. Pessoal, continuando, como eu disse, eu tinha uma peça surpresa, não é bem surpresa, só para mostrar uma perspectiva diferente do tronco cefálico, tá? Bulbo, ponte, mesencéfalo, a relação do bulbo e da ponte, por exemplo, com o cerebelo, né? Aqui é o quarto ventrículo. Vejam aqui o pedúnculo cerebelar, perdão. Aqui é o quarto ventrículo, tá certo? Aqui é uma parte do véu medular, né? E aqui é o mesencéfalo, tá? Queria mostrar mais aqui no mesencéfalo, do quarto ventrículo se comunicando com o terceiro ventrículo, tem um aqueduto do mesencéfalo, tá? Terceiro passa o líquor para o quarto através do aqueduto do mesencéfalo, tá bom? Aqui é o tecto do mesencéfalo, né? Tecto do mesencéfalo, que vai ter os colículos, né? Superior e inferior. E quero mostrar a parte mais anterior do mesencéfalo em um corte transversal. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que bonitinho, tá? Para vocês entenderem. Bulbo, ponte, mesencéfalo seccionado transversalmente, para vocês verem bem. Olha aqui, ó, o aqueduto do mesencéfalo que eu estava falando. Aqui é o colículo superior, o colículo inferior. Colículo superior que foi seccionado, colículo inferior, acho que dá para ver um pouquinho dele. Tá? Aqui, colículo inferior. Mas o que eu quero mostrar são as três partes do corte transversal do mesencéfalo, né? As três partes, elas são as seguintes, são aqui a base, né? A parte mais anterior é a base do mesencéfalo. Aqui é o tecto, né? Do mesencéfalo, desculpa, base, né? Tegmento, né? Essa porção grande aqui, tegmento, e aqui é o tecto, né? Do mesencéfalo. Então, base. Vejam que a substância negra, né? Tá bem bonitinha aqui, importante, né? Para os casos de Parkinson, né? Que aqui tá cheio, né, de neurônios dopaminérgicos. Eu já dissequei peças de encéfalo em paciente com Parkinson grave, né, lógico, depois do óbito, que quase não dava para ver, né, substância negra, mostrando que tem uma lesão, né, tem problemas, né, nos neurônios dopaminérgicos nesse paciente. Então, só para mostrar isso. Base, né, tegmento, a gente não consegue ver tão bem aqui o núcleo rubro. Tá? O núcleo do rubro não dá para ver de maneira muito interessante aqui, não dá para ver bem marcado também a substância cinzenta periaquedutal. A gente tem que usar algumas técnicas mais específicas, mas dá para ver bem, né? O aqueduto do mesencéfalo, a parte do tecto, o tegmento, toda a sua extensão, a substância negra, né? E na frente, né, essa parte aqui é a base. Tudo bem? Bom, então pessoal, aqui a gente finaliza a aula de tronco cefálico. Espero que tenham gostado. Fica a perspectiva, né, para a próxima ser, quem sabe, nervos cranianos. O que é que vocês acham? Coloquem aí nos comentários suas dúvidas e vejo vocês no próximo vídeo ou lá no Instagram, tá? Me visitem no Instagram, sugiram no direct novas aulas, novos conteúdos que a gente começa a produzir aqui. Até a próxima. Tchau!